Há pouco nós estávamos ouvindo o relator da reforma da tributária na Câmara, o deputado Celso Sabino, do PSDB da Bahia, que dava maiores detalhes a respeito das mudanças que ele implementou naquele texto que foi apresentado pela equipe econômica. E agora nós vamos falar mais sobre essas mudanças. Estamos em contato com o Eduardo Fleury, que é advogado tributarista, sócio do FCR Law, escritório de advocacia. Doutor Eduardo Fleury, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, primeiro ele fez um balanço geral dizendo que haverá uma redução da carga tributária e estímulo ao setor produtivo, mesmo mantendo uma das grandes reclamações, que foi a taxação sobre lucros e dividendos em 20%. Queria sua avaliação nesse sentido. Bom, primeiro a gente tem que olhar que a própria Receita Federal soltou um documento falando sobre a estimativa que ela tinha com a proposta original. E realmente ela gerava um aumento de arrecadação. Mas mais do que um aumento de arrecadação, na minha opinião, naquela época que nós conversamos inicialmente, havia alguns defeitos do ponto de vista técnico e também alguns problemas do ponto de vista de impacto sobre os negócios. Acho que a Receita Federal, nesse aspecto, ela andou muito bem. A Receita, ou o relatório, né, pelo que eu entendo, houve uma conversa entre a Receita e o relator, então eles andaram muito bem em corrigir algumas falhas que, na minha opinião, existiam. Por exemplo, a tributação da pessoa jurídica, né, do lucro na pessoa jurídica, tinha permanecido num nível muito alto. E agora a gente faz uma redução para 21,5%, que é até muito próximo do que a gente tem hoje nos Estados Unidos. Eu acho um marco importante. Eu entendo que o Brasil precisa ser competitivo. A despeito da nossa necessidade de realizar ajustes como da distribuição de renda, acho que o Brasil precisa se tornar competitivo. E, nesse sentido, ele manteve a tributação dos dividendos. Mas agora, quando a gente soma a tributação dos dividendos e a tributação da PJ, a gente já verifica que nós estamos falando de uma alíquota de 37%, já alguma coisa muito mais, vamos dizer assim, palatável, apesar de maior do que a gente tinha antes, né, que era 34% no total, agora ficamos com 37%. Então, a primeira coisa que eu acho importante foi essa redução da alíquota de imposto de renda dentro da empresa, sobre o lucro dentro da empresa. O segundo ponto que eu achei importante nessa modificação foi a questão do lucro, da distribuição de lucro entre empresas do mesmo grupo, empresas entre a matriz e a controlada. Acho que não tributar essa distribuição, eu acho fundamental para que os negócios fluam para a mobilidade do capital. Então, acho que nisso, mais uma vez, do ponto de vista técnico, o relatório andou muito bem. Outro ponto também que eu destaco, que eu gostaria de ter sido alterado, mas desculpem, mas eu acabei de pegar o relatório para dar uma olhada, então, ao que eu ouvi muito rapidamente, ele não foi atingido, seria a questão da distribuição do lucro para o exterior, que eu entendo que a tributação não deveria ser de 20%, deveria ser reduzida ou até zero. Essa era a minha ideia inicial, mas, enfim, é uma questão de política fiscal e eu respeito a posição aí tanto do relator quanto da Receita Federal. E, por fim, só para, nessa primeira parte, Denise, a questão de outra reivindicação muito forte do setor empresarial era a manutenção da dedução do chamado juros sobre capital próprio e, pela redação que foi feita, deu uma limitação, mas ainda manteve não digo nem esse benefício, esse instituto que é a dedução do juros sobre capital próprio. Então, acho que, de uma forma geral, a nova proposta andou bem, fez alguns acertos, né? Então, acho que realmente é bastante elogioso para a Receita Federal e para o relator que que esse projeto tenha sido melhorado. Assusta menos do que aquela proposta original, que teve uma repercussão mais negativa de modo quase unânime, né? Nós conversamos em várias ocasiões em relação a isso, e também volta a isentar os fundos imobiliários, que era uma preocupação pelo impacto no setor da construção também. Havia muita discussão sobre isso, não é? Porque eles têm outro tipo de tributação pelo resultado final, mas poderia desestimular muito os investimentos através desse canal, né? Eu digo aí, tem dois pontos que eu entendia na área imobiliária que precisavam ser, digamos assim, revisto para olhar o projeto como um todo. A primeira deles foi que eles obrigaram as empresas que exploravam atividade imobiliária com imóveis próprios a se classificar no lucro real. Se o lucro presumido poderia ser considerado um problema anteriormente, o lucro real seria um aumento de arrecadação de uma hora para outra muito grande. Isso faria com que as empresas, que esses negócios fossem migrados para fundos de investimento imobiliário, uma questão um pouquinho técnica aí, mas essa migração iria causar
digamos assim, uma distorção no mercado, do meu ponto de vista. Agora que eles abandonaram essa obrigação, a empresa não precisa mais estar no lucro real, as empresas que têm imóveis próprios, né, que alugam ou que revendem, não precisam estar mais no lucro real, podem estar no lucro presumido, e adicionalmente também eles revogaram a isenção, tá certo? Desculpa, eles voltaram para a isenção, né, digamos assim, dos dos rendimentos decorrentes dos fundos de investimento imobiliário, que até, a meu ver, não era o maior problema. Quer dizer, no meu ponto de vista, o maior problema era a questão de obrigar as empresas, o maior impacto, eu vou dizer assim, não vou dizer problema, tá? O maior impacto era a questão de obrigar as empresas a apurarem pelo lucro real. Então, acho que eles voltaram um passo atrás, mas eu entendo que a tributação do setor imobiliário precisa ser revisitada como um todo. Por isso que a gente até não gostava de chamar muito esse projeto como reforma tributária, porque isso aí precisa ser olhado como um todo, com mais cuidado, para realmente ajustar algumas distorções que ainda existem no mercado imobiliário, entendeu? Na tributação do mercado imobiliário. Na verdade, a gente teve um redirecionamento do que se esperava em termos de reforma tributária, porque passamos um longo período aí discutindo algumas propostas que previam a fusão de tributos e a simplificação do sistema. E, de repente, vieram todas essas alterações envolvendo a taxação sobre as empresas, mas sem mexer diretamente, por exemplo, com o ICMS, que é um grande problema, ou prevendo a fusão. Tem de PIS/COFINS, que é a primeira etapa da proposta que foi apresentada pela equipe econômica, mas para nisso, né? Pelo menos por enquanto, que a gente saiba, que a gente tem noção, a proposta do imposto de renda é aquela que está sendo colocada. Tem a proposta da CBF, enfim, tudo isso está andando, provavelmente vai andar de uma forma diferente aí. Então, quer dizer, o que a gente vê nessa proposta, né, nesse novo relatório que foi construído, pelo que eu entendo, houve uma reunião ontem entre o relator e o governo, né, então eles acertaram as medidas. Um outro ponto importante, só lembrando, eles mantiveram, em relação à área imobiliária, aquela questão de você poder atualizar o imóvel, né? No meu ponto de vista, eles até, pelo que eu me recordo, eles reduziram até um pouco ali, que, se não me engano, a proposta era de 5, baixou para 4, não tenho muita certeza, mas parece que foi isso. Eles também acertaram um pouquinho a tributação do fundo de investimento, que tinha sido um pouco radicalizada, mas eles deram uma reduzida, deram uma acertada nesses problemas. Enfim, eu acho que o projeto ficou um pouco mais redondo, embora a gente tenha um pouco de dificuldade de chamar, tirando a tributação dos dividendos, de chamar isso daí exatamente de uma reforma tributária como um todo. É um projeto para melhorar o imposto de renda. E nesse sentido, de reduzir principalmente a alíquota do imposto de renda no lucro, nas empresas, né, baixar de 34, vamos dizer assim, para 21,5%, eu acho um grande avanço. Você libera dinheiro para que as empresas possam investir mais. Quer dizer, é dinheiro que você deixa, naquele momento, de transferir para o governo, tá certo? Você vai mais tarde pagar essa diferença quando for distribuído os dividendos, mas você gera recursos para investir mais. E acho importante, porque nós saímos de uma pandemia, e durante uma pandemia as empresas acabam consumindo um pouco da sua poupança, tem problemas econômicos, etc. Então é interessante você liberar esse dinheiro. Então eu acho para mim, esse ponto para mim foi muito importante e eu acho que é bem-vindo. Exatamente. A previsão da Receita era que haveria um reforço de arrecadação no ano que vem, com a proposta original de 2,47 bilhões de reais, não é pouca coisa, e ia reforçar o caixa do governo, mas penalizando as empresas, mas ficam ainda esses pontos polêmicos. Mesmo que haja essa liberação de recursos, certamente vai se questionar a taxação de 20% dos dividendos, esse fim da dedução dos juros sobre capital próprio, que é uma forma dos acionistas de remunerar os acionistas, então, o limite ainda... Nesse aspecto eles mantiveram, viu? Só deixando claro, tá? Então, mantiveram. Então, é isso que eu estou falando, dos pontos polêmicos que continuaram. Que continuaram. Então, tem 3 pontos que ainda podem pegar e ser alvo de discussão. E também tem um limite de 40 mil de renda anual para a pessoa física optar pela declaração simplificada do imposto de renda. Isso afeta, em princípio, 6,8 milhões de contribuintes que perderiam o benefício do desconto, né? Então, isso é uma coisa que a ser observada ainda, mas tem um tempo de tramitação e o próprio relator falou que tem o prazo até o final do ano para que as mudanças possam valer no ano que vem, mas ele falou que não tem pressa agora, não é? Porque tem que ser muito discutido para sair o melhor projeto possível. Porque isso era uma das reclamações e com toda a razão. Pela profundidade das medidas, precisa-se de tempo para discutir. Pelo que a gente entendeu aí que o relator disse, realmente ele vai dar um tempo para
ouvir, receber, obviamente, né, emendas e outras coisas mais para poder, eventualmente, ter uma alteração, aí depende do processo regimental da Câmara, depois do Senado, mas, enfim, é um pouco mais, com mais calma para ouvir isso aí. Mas eu acho que a gente já teve grandes melhoras nessa primeira proposta. Então, acho que chegamos a um ponto e, enfim, ainda falta, do meu ponto de vista, a gente revisitar o imposto de renda como um todo, tá certo? Numa reforma mais ampla, um pouco mais à frente, tá? O imposto de renda tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, eu acho que a gente precisa olhar mais à frente e pensar no sistema que faz mais sentido. Também no resto do mundo, hoje, a gente tem a história do imposto mínimo, tá certo? A gente tem que ver o que vai acontecer com isso, para a gente tentar construir um sistema um pouco mais, aí sim fazer uma grande reforma tributária, mas mais estrutural, né, do que é. Mas, de qualquer forma, repito, acho que essa proposta já é um avanço. Perfeito, ouvimos o advogado tributarista Eduardo Fleury, que é sócio do FCR Law. Eduardo Fleury, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, um abraço a todos.